Senhor, ajuda-nos a colocar a Tua Palavra no centro da nossa vida e das nossas relações humanas, no centro das nossas atividades e da nossa vida familiar e social. Dá-nos a força e a consolação, a luz e o discernimento para enfrentar os desafios deste mundo sempre mais complexo. Ajuda-nos, Senhor, a meditar e a contemplar a Tua Palavra, a ser dóceis em acolhê-la, determinados em servi-la e firmes em anunciá-la, para que, servindo-te fielmente, a alegria da Boa Nova preencha totalmente a nossa vida. Amém. Evangelho de São João. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe então: Rabi, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem pecou ele nem os seus pais, mas isto aconteceu para nele se manifestarem as obras de Deus. Temos de realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem aí a noite em que ninguém pode atuar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva, ungiu-lhe os olhos com a lama e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e regressou a ver. Então os vizinhos e os que costumavam vê-lo antes a mendigar perguntavam: Não é este o que estava por aí sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros afirmavam: De modo nenhum. É outro parecido com ele. Ele, porém, respondia: Sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe: Como foi que os teus olhos se abriram? Ele respondeu: Esse homem que se chama Jesus fez lama, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. O dia em que Jesus tinha feito lama e lhe abriram os olhos era sábado. Os fariseus perguntaram-lhe de novo como tinha começado a ver. Ele respondeu-lhes: Pôs-me lama nos olhos, lavei-me e fiquei a ver. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, replicavam: Como pode um homem pecador realizar semelhantes sinais miraculosos? Havia, pois, divisão entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: E tu que dizes dele, por te ter aberto os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Ora, os judeus não acreditaram que aquele homem tivesse sido cego e agora visse, até que chamaram os pais dele. E perguntaram-lhes: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Então como é que agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora vê, nem quem foi que o pôs a ver. Perguntai-lhe a ele: Já tem idade para falar de si? Os pais responderam assim por terem receio dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Por isso é que os pais disseram: Já tem idade, perguntai-lhe a ele. Chamaram então novamente o que fora cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Quanto a nós, o que sabemos é que esse homem é um pecador. Ele, porém, respondeu: Se é um pecador, não sei. Só sei uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Eles insistiram: O que é que ele te fez? Como é que te pôs a ver? Respondeu-lhes: Eu já vos disse e não me destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo outra vez. Será que também quereis fazer-vos seus discípulos? Então injuriaram-no, dizendo-lhe: Discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, não sabemos de onde é. Replicou-lhes o homem: Ora, isso é que é de espantar, que vós não sabeis de onde ele é e me tenha dado a vista. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas se alguém honrar a Deus e cumprir a sua vontade, ele o atende.
Jamais se ouviu dizer que alguém tenha dado vista a um cego de nascença. Se este não viesse de Deus, não teria podido fazer nada. Responderam-lhe: Tu nasceste coberto de pecados e dás-nos lições? E puseram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Já ouviste, é aquele que está a falar contigo. Então exclamou: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Jesus declarou: Eu vim a este mundo para proceder a um juízo, de modo que os que não veem vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e perguntaram: Porventura nós também somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não estarias em pecado, mas como dizeis que vedes, o vosso pecado permanece. Calm me, O Lord, as you still the storm. Still me, O Lord, keep me from harm. Let all the tumult within me cease, and fold me, Lord, in your peace. Calm me, O Lord, as you still the storm. Still me, O Lord, keep me from harm. Let all the tumult within me cease, and fold me, Lord, in your peace. Há muita coisa que nós vemos e outras que nos escapam. O homem moderno tem como verdade aquilo que pode ser controlado com os olhos e verificado pela ciência. Está convencido de conhecer tudo, mas na verdade não vê mais do que as realidades materiais, ignorando as espirituais. Com frequência não consegue ver muitas das coisas que o rodeiam. Está insensível, está cego. O Evangelho ensina-nos que Jesus é a luz que cura esta cegueira. Ele é quem possibilita ver a realidade com um olhar novo. Para entender este texto, vamos dividi-lo em 7 partes, como se fossem 7 cenas de um drama. Do versículo 1 ao 5, o primeiro verbo principal do texto é o verbo ver. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Este primeiro elemento é bastante significativo. Aquele que é a luz vê o cego. O cego não se apercebe da passagem de Jesus, mas Jesus vê, apercebe-se da cegueira em que vive aquele homem. Esta indicação tem como finalidade introduzir-nos na leitura do significado simbólico da cura realizada por Jesus. É ele que arranca os homens das trevas em que por vezes se encontram. A partir daqui inicia-se o diálogo entre Jesus e os discípulos. Eles sabem que algo está mal, que não é normal que o homem seja cego, mas não percebem a razão de ser de tal situação e por isso fazem uma pergunta que talvez seja também a nossa. Por que é que esse homem nasceu cego? Alguém deve ter pecado, ou ele ou os seus pais. Jesus responde que não se deve falar de castigos do Senhor, pois isso corresponde a uma forma pagã de imaginar Deus. Ele não castiga ninguém. Ama apenas. E ama sobretudo os que erram. Não é cristão pensar que Deus castiga as pessoas que pecam. Diante do mal, não faz sentido investigar de quem é a culpa. O que importa é mudar a situação. Jesus sabe que Ele é a luz e, como tal, é o único capaz de iluminar, de dar luz a quem não a tem. Entre os versículos 6 e 7, nesta segunda parte, narra-se, em poucas palavras, a cura realizada por Jesus. A saliva tem um significado especial na cultura judia, pois pensava-se que nela estivesse contido o hálito,
o espírito, a força de uma pessoa. Jesus realiza uma nova criação, juntando a sua saliva, o seu espírito, à terra. A lama é essa nova criação da matéria embebida de espírito. O cego não recupera a vista imediatamente. Antes deve ir lavar-se à piscina de Siloé, que significa enviado. O simbolismo é evidente. O enviado do Pai é Jesus, ele é a água, prometida à samaritana, que cura a cegueira do homem. Ir à piscina, à água e regressar é uma imagem do batismo. Vai sem ver, lava-se e regressa a ver. Entre os versículos 8 e 12 começam os interrogatórios ao homem. Notemos bem, aquele que foi iluminado por Jesus agora não é reconhecido. Algo mudou nele. A luz recebida transformou a sua pessoa. Continua a ser o mesmo, mas com uma mudança profunda que o torna quase irreconhecível para os que o conheciam. Isto chama a atenção para a mudança daquele que é iluminado, mas também para a incapacidade dos outros que estão à sua volta para perceber exatamente o que se passou, para vê-lo corretamente. Apesar de tudo, a sua mudança não lhes é indiferente, provoca-lhes interrogações, e isso dá ao homem a oportunidade de dar testemunho. Mesmo não sabendo muitas coisas sobre Jesus, de facto não sabe quase nada, conhece o mais importante. Jesus deu-lhe a vista e ele não pode calar este facto, nem agora, nem nos diálogos que se seguem. Entre os versículos 13 e 17 é o segundo interrogatório feito ao cego pelas autoridades religiosas preocupadas em verificar o que acontecera. Nota-se a desconfiança que reina nos seus corações e a dificuldade em crer. Pouco lhes importa o facto de que o homem estivesse curado, sendo que, como homens religiosos, essa deveria ser a sua preocupação maior, ou a sua alegria neste caso. Centram toda a discussão numa questão legal, o cumprimento da lei, não trabalhar ao sábado. Este era, sem dúvida, um mandamento de grande importância, mas aqui se vê como a sua observância estava desvirtuada. Entre os versículos 18 e 23 é o terceiro interrogatório, que desta vez é feito aos pais do cego pelas autoridades. Elas detêm o poder e não podem tolerar que alguém ponha em questão o seu prestígio. Até os próprios pais têm medo de tomar uma posição em favor do filho. Reconhecem o seu filho, que era cego e que agora vê, mas não percebem como isso se realizou e, por medo, preferem não saber nada. Entre os versículos 24 e 34, o último interrogatório ao cego é feito de novo pelas autoridades religiosas. Nas respostas que o homem dá, podemos descobrir as características que distinguem a pessoa iluminada por Cristo com a sua luz. A primeira característica é a liberdade. É livre e diz o que pensa. Além disso, é corajosa. Não se deixa intimidar por aqueles que, abusando do seu poder, insultam, ameaçam, recorrem à violência. É sincera. Não renuncia à verdade, nem quando esta incomoda ou desagrada a quem está por cima. Mantém-se numa permanente posição de procura. Tem a certeza de ter entrevisto alguma coisa, de ter descoberto uma parte da verdade, mas está consciente de que muitas outras coisas ainda lhe passam despercebidas. Aceita até suportar a violência. Prefere ser expulso da instituição a ter que renunciar à luz recebida e contrariar a sua consciência. Entre os versículos 35 e 41, a figura de Jesus apareceu no começo e reaparece só agora, no fim. Deixou que o cego passasse por todas as dificuldades e conflitos. Não lhe poupou essas circunstâncias, sabendo que a força que lhe vem da luz que recebeu é suficiente para o manter firme na fé e para crescer nela. Agora, expulso e humilhado, volta a encontrar Jesus e pode então manifestar plenamente a sua fé nele. A experiência da luz foi mais forte do que qualquer dificuldade e perseguição. Por isso,
A sua fé o leva à adoração, marcada por uma profunda ação de graças. Por fim, Jesus dita a sua sentença, a única que conta. No começo havia um homem cego e muitos que viam. A realidade, porém, é outra. Os que estavam certos que viam, na verdade, eram cegos. E quem era consciente da própria cegueira, agora vê. Evangelho de São João. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe então: Rabi, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem pecou ele, nem os seus pais, mas isto aconteceu para nele se manifestarem as obras de Deus. Temos de realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem aí a noite em que ninguém pode atuar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva, ungiu-lhe os olhos com a lama e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e regressou a ver. Então os vizinhos e os que costumavam vê-lo antes a mendigar perguntavam: Não é este o que estava por aí sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros afirmavam: De modo nenhum, é outro parecido com ele. Ele, porém, respondia: Sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe: Como foi que os teus olhos se abriram? Ele respondeu: Esse homem que se chama Jesus fez lama, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. O dia em que Jesus tinha feito lama e lhe abriram os olhos era sábado. Os fariseus perguntaram-lhe de novo como tinha começado a ver. Ele respondeu-lhes: Pôs-me lama nos olhos, lavei-me e fiquei a ver. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, replicavam: Como pode um homem pecador realizar semelhantes sinais miraculosos? Havia, pois, divisão entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: E tu que dizes dele, por te ter aberto os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Ora, os judeus não acreditaram que aquele homem tivesse sido cego e agora visse, até que chamaram os pais dele. E perguntaram-lhes: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Então como é que agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora vê, nem quem foi que o pôs a ver. Perguntai-lhe a ele: Já tem idade para falar de si? Os pais responderam assim por terem receio dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Por isso é que os pais disseram: Já tem idade, perguntai-lhe a ele. Chamaram então novamente o que fora cego e disseram-lhe: Dá a glória a Deus. Quanto a nós, o que sabemos é que esse homem é um pecador. Ele, porém, respondeu: Se é um pecador, não sei. Só sei uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Eles insistiram: O que é que ele te fez? Como é que te pôs a ver? Respondeu-lhes: Eu já vos disse e não me destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo outra vez. Será que também quereis fazer-vos seus discípulos? Então injuriaram-no, dizendo-lhe: Discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, não sabemos de onde é. Replicou-lhes o homem: Ora, isso é que é de espantar.
que vós não sabeis de onde ele é e me tenha dado a vista. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas se alguém honrar a Deus e cumprir a sua vontade, ele o atende. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha dado vista a um cego de nascença. Se este não viesse de Deus, não teria podido fazer nada. Responderam-lhe: Tu nasceste coberto de pecados e dás-nos lições? E puseram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Já ouviste, é aquele que está a falar contigo. Então exclamou: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Jesus declarou: Eu vim a este mundo para proceder a um juízo, de modo que os que não veem vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e perguntaram: Porventura nós também somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não estarias em pecado, mas como dizeis que vedes, o vosso pecado permanece. Jesus, ao passar, está atento, vê o cego de nascença. E eu sinto que Deus está atento à minha vida, que se interessa pelo que eu vivo. Os discípulos esforçam-se por encontrar culpados. E eu encaro as minhas próprias limitações com compreensão e as dos outros. Jesus fala da noite, da ausência de luz. E eu sou consciente das ausências de luz que há à minha volta, de realidades que precisam de ser iluminadas com a luz do Evangelho. O gesto da cura parece quase demasiado simples. E eu vivo na esperança de que Deus atue de modos extraordinários, ou creio que Deus pode ir modelando a minha vida através de coisas simples? A saliva e a terra simbolizam a nova criação. A água simboliza o batismo. Estou disposto a que Deus de facto transforme a minha vida, a renove? Os fariseus estavam mais preocupados com o cumprimento da lei do que com a cura do homem. Como é o meu olhar sobre os outros? Preocupo-me realmente mais que sejam felizes à luz de Deus ou que correspondam às minhas expectativas? Ser cristão supõe muitas vezes dar testemunho, ser fiel à justiça e às exigências do amor ao estilo de Jesus e do seu Evangelho, comprometendo com isso o próprio bem-estar. Prefiro a minha comodidade ou deixo que a fé em Cristo me leva ao compromisso? O facto de não ser compreendido pelos outros provoca em mim ódios e sentimentos de raiva, ou mantenho a paz interior que Deus concede? O encontro final do homem com Jesus é o momento da adesão a Ele na fé. Procuro momentos para poder encontrar o Senhor, deixar-me iluminar pela Sua palavra e expressar-lhe a minha fé e o meu afeto? Aqueles que pensam que veem são declarados por Jesus como cegos. Reconheço a minha falta de luz ou penso já estar iluminado? Peço ao Senhor que me ilumine e que me faça ver a minha vida e as realidades que me rodeiam com a sua luz? Experimento como a luz de Cristo me dá um olhar novo, uma luz nova, diante de tudo o que vivo e do que vejo à minha volta? A alegria de acolher a luz de Cristo. Neste momento de oração,
de leitura orante da Sua Palavra em comunidade, o Senhor está a iluminar a minha vida. E isso só pode ser motivo de uma alegria profunda e de uma sincera gratidão. Senhor, Tu és a minha luz, sem Ti caminho nas trevas. Sem Ti não posso dar nem um passo, sem Ti não sei para onde ir. Sou um cego que conduz um outro cego. Senhor, Tu és a luz, ilumina a terra inteira. Tu és a luz, ilumina a minha vida. Se Tu me abris os olhos, eu verei a Tua luz e os meus pés caminharão pelo caminho da vida. Senhor, Tu és a luz, ilumina a terra inteira. Tu és a luz, ilumina a minha vida.
Senhor, se tu me iluminares, eu poderei iluminar, e tu farás de nós uma luz e um farol para o mundo. Senhor, tu és a luz, ilumina a terra inteira. Tu és a luz, ilumina a minha vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor,